Simbora estudar! Maria Conceição Evaristo. Chegamos aqui ao quarto conto do livro Olhos d'Água, que é o conto Maria. E nós temos aí um nome mais comum, né? Depois de termos uma sequência ali, esse é o terceiro conto em sequência com o nome de mulher, né? Tivemos ali anteriormente Ana da Venga, do Zuquerença, e agora Maria. Por que Maria? Porque essa história de Maria é uma história mais simples e mais comum, tá? De uma mulher que pode acontecer realmente isso de uma forma mais simples. Então Maria pode representar qualquer mulher. E o conto Maria, ele fala, né? Começa falando sobre essa personagem Maria, né? Que estava ali esperando um ônibus e de repente ela entra no ônibus, né? E tem os comentários normais, né? O preço da passagem tem aumentado tanto, né? E ela levava para casa, né? Tinha tido uma festa, né? No domingo anterior tinha tido uma festa na casa da patroa e ela levava para casa ali, né? O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa, né? Ganharam as frutas e uma gorjeta, tá? O osso a patroa ia jogar fora, né? Estava feliz apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os dois filhos menores estavam muito gripados, precisavam comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz, tá? Com aquele dinheirinho daria para comprar, né? E ela estava levando entre as frutas havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A repetição, e essa pergunta ela vai aparecer novamente no conto ali algumas vezes. Será que os meninos vão gostar de melão? Tá? Então, o ônibus vai indo, né? Vai caminhando para sua casa e a Maria percebe que tem um homem ali no ônibus que ela conhece. E é o pai do filho dela, né, que está ali. E eles começam uma conversa, ele pergunta, né? Aí ele fala que arrumou outra, mas não deu certo. Ela fala que ela não quis nada de ninguém, né? Aliás, ele fala, né, que não arrumou mais ninguém. Ela fala que, né, já como se pedindo desculpa, já tinha outro filho, tá? E ele fala assim que ela deixou um buraco no coração, né? Que ele não esqueceu a Maria, né? Que tinha um buraco no peito, tá? Mas o homem falava e ele continuava prestando atenção no que acontecia, né? De repente começa um assalto ali no ônibus, tá? E o marido, né? O ex-marido não, o relacionamento lá que ela teve, né? Que a Maria teve, né? Esse cara, ele participa do assalto. E eles começam a recolher tudo no ônibus, né? Eles passam recolhendo tudo, só que a Maria eles não pegam, né? Porque era né? Então ele fala assim, não, o seu fica aqui, né? Só que esse é o problema, né? Quando os assaltantes descem correndo, né? Ela olhou, né? Antes disso eu tenho que falar uma coisa muito importante, tá? Ele manda um abraço pro filho, né? Ele com saudade, né? Ela feliz por ter reencontrado ali, né? O pai do filho dela. Só que, antes de eu continuar, vamos lá. Novamente a condição da mulher, né? Dá pra ver que o marido fez o filho com ela, nunca pagou pensão, nada disso, né? Ela cria o filho sozinha, tá? Então, a crítica aí sempre presente, né? Essa mulher que batalha sozinha, que é trabalhadora, que está voltando cansada, e ela tem essa alegria do homem falar que gosta dela, né? Mas o homem nunca, né, deu a mínima pro filho. Mas mesmo assim ela fica feliz, né? Porque vai falar pro filho, encontrei o seu pai mandou um abraço, né? Ela fica feliz com aquilo. E as pessoas começam a acusá-la, né? Um cara lá do fundo grita, né? Negra safada, vai ver que estava em conluio com os dois, tá? Outra voz vinda, ela usa a palavra coleio, né? Eu conluio, mas usa coleio. Em coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou: calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, ela teria descido também, né? Então, tem sempre a voz acusadora e a voz defendendo, tá? Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui nem sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz
Aqui acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. Observa aí, né? Aquela puta, aquela negra safada. Perceberam aí, né? O racismo presente. E nós, né? A gente vê isso muitas vezes, né? Na sociedade, quando a pessoa se exalta e ela vai xingar alguém, ela vai, né? Apelar, né? Para isso de uma forma assim muito vil, usar a palavra negra, tá? Como se isso fosse uma ofensa, tá? Isso no Brasil, infelizmente, ainda hoje, tá? É usado, tá? Para rebaixar uma pessoa. A mulher teve medo e raiva. Que merda, não conhecia assaltante algum, não devia satisfação a ninguém. E aí o cara fala, olha só, a negra ainda é atrevida. E eles começam a gritar, lincha, lincha, lincha. O motorista do ônibus ainda tenta acalmar, né? Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher, todos os dias ela tá aqui, ela está batalhando para sustentar os filhos. Mas o povo começa, lincha, lincha, lincha. E o conto termina assim. Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem. Porque estavam fazendo isto com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Ah, ela tinha se cortado, né, um corte na casa da patroa dela com uma faca laser e ela vivia repetindo isso. Como dói esse corte de faca laser, tá? Aí apenas uma comparação. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Não bastou matarem-na, tinham que dilacerar o corpo, pisotear o corpo, tá? Infelizmente é assim, né, gente? Há casos reais, né? Tá? Principalmente quando é preto, né? Quando é preto, né? Já está condenado. Infelizmente a sociedade age assim. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. E assim termina o conto com essa fala, né? Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. Então observe, a condição da mulher negra na sociedade, ela é tão ruim, ela é tão, né? Ela é tão horrenda, tá? Ela é tão hedionda que qualquer carinho para ela é um motivo, né? Uma promessa de um pai, né? Uma fala do pai de mandar um abraço, um beijo pro filho, era uma coisa para ela valorizar tanto, tá? E pro filho também se sentir bem, né? Quantas mulheres abandonadas aí, né? Criam seus filhos sozinhas. Quantas mulheres negras sofrem isso diariamente dentro de um ônibus, né? De qualquer coisa, a ladra é ela. Olha a cor dela, tá? Felizmente é isso, pessoal, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, tá? Deixa o seu like aí, tá? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar.